Jesus, que continuas pela eternidade, o médico dos médicos, que cura a todos nós, caminheiros, nessa caminhada em busca da evolução que esperas, possam todos esses ouvintes sentirem o teu amor em diversas formas neste dia e neste momento, através da palavra, através da verdade do teu evangelho, todos tenham ouvido de ouvir e nesse ouvir compreendam, Mestre, o teu legado de puro amor. E assim oramos que as tuas bênçãos recaiam sobre cada um desses irmãos que neste momento vai ouvir a tua mensagem. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que nutre o corpo e a alma, dá hoje e sempre, Pai. Perdoa aos nossos erros, como sempre devemos perdoar aos irmãos que nos ofendem. E não deixa, Pai, ninguém entregue as tentações, as más vibrações, para que possam compreender e sentir a tua proteção, guiando os passos rumo ao Pai. Que assim seja. Bom dia a todos os queridos rádio ouvintes da 98.3 Rádio Termal de Santo Amaro da Imperatriz. Bom dia a todos os queridos companheiros do Centro Espírita Francisco de Assis, da mesma cidade. E bem-vindos aos internautas que farão uso agora ou no futuro desta audição. Que Jesus nos envolva na sua paz. Estaremos falando de uma pequena lembrança daqueles primeiros heróis da doutrina espírita, lá na longínqua França de 1861. O senhor Allan Kardec tinha recebido em Paris belas comunicações, por exemplo, o Cristo Consolador. Não só isso, senão que Erasto também tinha brindado suas palavras através daquele ditado: eu não vim destruir a lei. E na cidade de Bordeaux, que era primeiríssimas reuniões espíritas, ali o Espírito Protetor já tinha enviado a mensagem: bem-aventurados os limpos de coração. Fenelon, nesse mesmo grupo, deu as suas palavras sobre amai ao próximo como a si mesmo e amor aos inimigos. Além disso, nas pequenas cidades de Sens, Fenelon advertiu: bem-aventurados os aflitos. E Lyon, em especial. Digamos que Paulo, o apóstolo, deu sua mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados os misericordiosos. Um espírito protetor disse: não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. E a mesma mensagem comentada por Caritas. Que queremos trazer hoje? Uma pequena reflexão de que, se olhássemos, Paris estava falando o Espírito da Verdade, o Cristo que nos consola. Além do mais, se observamos o leste, ali na cidade de Bordeaux, a advertência era: amai os inimigos, amor a si mesmo. E em Lyon, consolo, misericórdia, perdão, além de caridade, auxílio, beneficência. Então, meus queridos amigos,
a espiritualidade trabalhava com a razão, o sentimento, o coração, e não era pouco o entusiasmo do querido Allan Kardec, munido de duas mensagens especialíssimas para o grupo de Lyon e de Bordeaux. Ele partirá em setembro, mais ou menos, fim de agosto de 1861, na sua segunda viagem de divulgação. Fará Paris, Sens, Mâcon, Lyon e agora adicionando a cidade de Bordeaux. Poucos dias antes, em 18 de agosto, está inserido na Revista Espírita que ele recebe uma carta do Sr. Jobard, que comenta a visita ao grupo de Metz, aquele grupinho que ele, na viagem no ano anterior, ele tinha descido para visitá-los. Grupos familiares eram o de Sens e Metz. E aqui o Sr. Jobard diz assim: acabo de visitar os espíritas de Metz, como visitastes os de Lyon o ano passado, mas, em vez de pobres operários simples e iletrados, eles são condes, barões, coronéis, oficiais, engenheiros, antigos alunos da escola politécnica, sábios conhecidos por obras de grande mérito. Eles também me ofereceram um banquete, que não era um banquete de pagão, que era mais um banquete de pagão que não tinha as características de um modesto ágape. Desculpem. O que queremos trazer com isso? A curiosidade de que como os corações ilustrados daquela época, as inteligências que tinham adquirido um grau, digamos assim, de conhecimento a mais do comum da cidadania, eles também estavam se aderindo à doutrina espírita. Não eram só os trabalhadores tão caros do coração de Allan Kardec, em especial os trabalhadores da seda da cidade de Lyon. Assim como Leon Denis era apaixonado por aqueles trabalhadores que trabalhavam nos trilhos e nas minas de carvão, Allan Kardec tinha uma especial deferência pelos corações muito humildes que tinham chegado à doutrina espírita. No dia 20 de agosto, que está também na Revista Espírita de outubro de 61, ele recebe 2 convites. Um deles diz assim: meu bom senhor Allan Kardec, se fiquei tanto tempo se vos escrever, não creiais ter havido indiferença de minha parte, e que sabendo da volumosa correspondência que recebeis, só vos escrevo quando tenho alguma coisa importante a relatar. Pois aumentou bastante este ano o número de espíritas, sobretudo nas classes operárias. Todos vos querem ver, ouvir, e embora sabendo perfeitamente que foram os espíritos que editaram vossas obras, desejam ver o homem escolhido por Deus para esta bela missão. Querem dizer-vos o quanto se sentem felizes em vos ler e vos fazer juiz do progresso moral que tiraram de vossas instruções, pois se esforçam por se tornarem brandos, pacientes e resignados em sua miséria, que é tão grande em Lyon, principalmente na indústria e comércio da seda. Escolhemos um local maior que o da última vez, porque seremos mais de 100. Nosso banquete será modesto, pois as contribuições serão pequenas. Será antes o prazer da reunião. Faço de modo que haja espíritas de todas as classes e condições, a fim de lhes fazer compreender que são todos irmãos. O Sr. Dijon se ocupa disso com zelo e trará todo o seu grupo, que é numeroso. Vosso devotado e dedicado, Sr. C. Rey. Imaginem, meus irmãos queridos, essa frase
tão carinhosas de reconhecimento a quem era naquele momento que enfrentava todos os ataques havidos e por haver dos espíritos desencarnados, em especial dos encarnados, atacado por todos os haters, digamos assim, de todos os meios de comunicação. Então, ali, o que queria dizer o senhor rei? Ele queria dizer que, antigamente, no ano anterior, tinha só um grupinho em Brotó, um bairro, que era dirigido por o senhor Dijon. Mas este ano, vários pontos da cidade de Lyon contavam com grupos. Em Guillotière, em Perrache, em Croix-Rousse, em Vez, em Saint-Just, sem contar com outras reuniões particulares. Realmente, era uma explosão de comunicações e era muito importante manter, digamos assim, a coerência dos princípios espíritas. Allan Kardec, quando chega na mesma data do ano anterior, 19 de setembro de 1861, nesse ano, e ele diz e descreve que foi muito bem recebido e ficou impressionado com a ordem, o recolhimento e a atenção que devotavam aqueles humildes operários. Não só isso, senão uma jovem, excelente médium vidente, que tinha essas faculdades em alto grau. E também ele trouxe para Paris uma coletânea de desenhos que tinha feito uma médium desenhista, sem ter estudado. Claro que sim. Também destacava um médium curador, pelo devotamento como da potência da sua qualidade. Ao mesmo tempo, ali, naquele banquete, diz assim, numa passagem da Viagem Espírita, do livro Viagem Espírita de 1862, o próprio Allan Kardec se justifica e diz: ali eu bebi uma copinha de vinho, digamos, um lanche de queijo, pão. Por quê? Porque aqueles lioneses não eram pretensos, viciados na bebida, simplesmente era um cálice, aquilo para a comemoração em respeito a todos aqueles granjeiros, aquelas pessoas trabalhadoras do campo que também tinham trazido sua contribuição para o pequeno ágape. Ele relata com muita sinceridade: bebi sim uma copinha de vinho. Aqui também destaca que foram pronunciados vários discursos e que houve um deles, o senhor Renaud, que ele não conseguiu a cópia. Mas vejamos aqui os discursantes. O senhor Dijon, de Brotó, como já dizemos, o senhor Cortet, um negociante, o senhor Vauvilin, professor, e as leituras da mensagem de Erasto. Nesse banquete, digamos assim, o senhor Cortet, o negociante, destaca a caridade daquele casal, o senhor e a senhora Dijon. Porque ela era muito devota e dedicada ao trabalho com os doentes, agradecendo ele muito essa assistência e não reclamando que ela continuasse com essa tarefa, simplesmente expressando a gratidão. Também ele dizia: aqui, como somos felizes nós, os voluntários da grande obra, da obra fecunda e regeneradora, por vermos entre nós nosso valente, nosso chefe bem-amado. Assim se referia ao senhor Allan Kardec. Sabemos que a doutrina espírita não tem hierarquias, mas era um gesto de amorosidade, digamos assim. Além disso, ele expressava: qual é o soldado, por exemplo, que não se recordaria com mais vivo ardor de que seu general quis unir-se a ele para partir o mesmo pão, a mesma mesa? Vejam que lindo, ele faz essa referência da sua honra de estar ali perante o senhor Allan Kardec. E Allan Kardec
depois responderá no seu discurso, diz assim: com razão eu posso estar orgulhoso, da cordialidade, da sinceridade, do acolhimento, o que raramente se encontra nas recepções aparatosas, pois aqui os rostos não estão mascarados. E Allan Kardec também fará referência para nós, a atual geração, século XXI, diz assim: possam os nossos irmãos do futuro lembrar este dia memorável, em que os espíritas lioneses, dando exemplo de união e concórdia, plantaram nesses ágapes a primeira baliza da aliança que deve reinar entre os espíritas de todos os países do mundo, porque o espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação. Mas isto é obra do tempo. Deixemos a Deus o cuidado de fazer com que cada coisa venha a seu tempo. Esperemos tudo de sua sabedoria e lhe agradeçamos tão somente por nos haver permitido assistir à aurora que se levanta para a humanidade e por nos ter escolhido como os pioneiros da grande obra que se prepara. Meus queridos amigos, estando às vésperas do mês de dezembro, relembremos os nossos ágapes espíritas. Não é importante a comida, e claro que nós não compartilhamos que deva haver álcool, ao contrário, porque sabemos, atraindo, colocando em tentação aqueles espíritos encarnados ou desencarnados, que ainda não têm fortaleza espiritual perante a bebida alcoólica, perante o álcool. Então sempre evitamos, mas também que prime, como diz Allan Kardec, a fraternidade, que não haja rostos mascarados, que nossos corações estejam sem armaduras, e sim amando-nos uns aos outros fraternalmente. E diz assim Allan Kardec também, Erasto, quando traz a mensagem para este grupo em especial de Lyon, vou extrair simplesmente alguns parágrafos. Ele diz assim, Erasto, espírito. Aquele Erasto que nos fala, da apóstolo de Paulo de Tarso em Corinto. Segundo a Bíblia, ele era o tesoureiro de Corinto. Mas vamos lá. Diz assim, esses ágapes despertam em meu coração a lembrança daqueles em que todos nos reuníamos 1800 anos atrás, quando combatíamos os costumes dissolutos do paganismo romano e já comentávamos os ensinos e parábolas do Filho do Homem. Aquele que foi sagrado por São Paulo vem dizer-vos que vossa missão é sempre a mesma. Porquanto o paganismo romano, sempre de pé, sempre vivaz, ainda enlaça o mundo, como eira enleia o carvalho. Deveis, pois, espalhar entre os vossos irmãos infelizes, escravos de suas paixões ou das paixões alheias, a sã e consoladora doutrina. Pois bem, espíritas, a igualdade proclamada pelo Cristo e que nós mesmos professamos nos vossos grupos amados é igualdade perante a justiça de Deus. Isto é, nosso direito, conforme nosso dever cumprido, de subir na hierarquia dos espíritos e um dia atingir os mundos avançados, onde reina a perfeita felicidade. Não podeis acreditar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o artesão se acotovelam, brindando a fraternidade, onde o judeu, o católico e o protestante podem sentar-se à mesma comunhão pascal. Não podeis imaginar quanto me sinto orgulhoso de distribuir a cada um de vós os elogios e o encorajamento que o Espírito de verdade, nosso bem-amado Mestre, envia-vos. Mas é a vós,
Meus bem-amados irmãos, do labor cotidiano que reservo minhas mais sinceras felicitações, porque bem eu sei, subis penosamente o vosso Gólgota, levando como Cristo a vossa cruz dolorosa. O que vos poderia dizer de mais elogioso que lembrar a coragem e a resignação com que suportais os desastres inauditos que a luta fratricida, mas necessária, das duas Américas engendra em vossos meios. Um dia a história reconhecida escreverá em seus anais que os operários de Lyon, iluminados pelo Espiritismo, estavam reunidos. Esses tempos de luta e de provas, meus filhos, são abençoados por Deus, enviados para desenvolver a coragem, a paciência e a energia para apressar a elevação e o aperfeiçoamento do orbe terrestre, dos espíritos aprisionados nos laços carnais. E não só tendes necessidade de união entre vós, mas ainda com os vossos irmãos de todos os países. Então, meus queridos amigos, finalizo com esta frase de Erasto, que é bem-vinda, porque, como ele fala, a luta é sempre a mesma. Naquela época era o paganismo romano, hoje é nosso próprio paganismo interior, nossa conexão tão fácil com as coisas materiais, ou melhor dito, com o mundo que está em loucura por falta do rumo de Deus. Mas nosso pensamento se ajoelha ante aqueles espíritos heróicos daqueles primeiros tempos que estavam sofrendo as consequências da guerra de secessão dos Estados Unidos. Por que motivo? Porque a exportação da França tinha caído. As fábricas tinham fechado, como uma pós-pandemia, uma guerra. Nós podemos estar atravessando esses momentos, mas relembremos os anjos de Deus, os espíritos espíritas, em especial, nosso querido Erasto está nos dizendo: alegrai-vos, os pequenos ágapes, relembrando a fraternidade, a igualdade, a solidariedade. Então, meus queridos, que a paz de Jesus nos envolva a todos, nos primórdios das nossas festividades de dezembro, tenhamos a mente e o coração conectados com Jesus, desde hoje e para sempre, que assim seja. Então, queridos irmãos, nesse momento, vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a essa equipe espiritual que está conosco para nos auxiliar com a permissão de Jesus, levar a cada um dos irmãos necessitados os medicamentos que possam nesse momento, meus irmãos, sentir essa luz do Mestre amigo adentrando a cada lar, cada ambiente dos lares, a luz de amor passando, tirando toda e qualquer influência contrária que possa estar trazendo desequilíbrio, desarmonia em seus lares. E que o amor do Cristo, a luz, fique plasmada em cada ambiente dos vossos lares. Que essa energia possa, Senhor, tocar o coração de cada um, levando a cura, se for do merecimento, levando a tua paz, Jesus,
fortalecendo as mentes e os corações, para que sintam o teu amor direcionando, conduzindo e amparando a cada um. Quanta gratidão por momentos como estes, onde a tua presença vem do mais alto até nós, trazendo tudo o que necessitamos. Que esse amor possa também chegar aos hospitais, em cada local onde tem um irmão nosso necessitando, precisando desse auxílio, que possa a luz do Mestre alcançar. E assim levar a todos que necessitam desse amor. E também pedimos, Jesus, aos irmãos que com a certeza, com a fé dessa presença grandiosa em seus lares, colocaram a água para receber os medicamentos que cada um necessita, que possam receber esses medicamentos em teu nome, Jesus. Agradecemos, Senhor, por todo esse auxílio recebido. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja.